O adversário do Cruzeiro desta quarta é um time pelo qual uma lenda da história azul celeste nutre um carinho especial. Juan Pablo Sorin, ele mesmo, é torcedor declarado do Muxuque Runa, algo que começou por causa da história do time equatoriano, prestando homenagem ao povo indígena Xibuleu. O lateral chegou a participar de um amistoso contra o Emelec em 2018 e foi recebido com muita festa. No ano seguinte, o Muxuque disputou a sua primeira Sul-Americana, mas foi só na edição deste ano que conseguiu chegar na fase de grupos. E agora jogará pela primeira vez no Brasil. Um jogo muito de luta, de entrega. Uma vitória também ajudaria a diminuir as críticas do presidente. O nosso time não vem fazendo a temporada boa, né? Não está dando resultado. O técnico chegou agora, ele não tem culpa, ele está tentando criar um time. E cabe aos jogadores melhorar, né? O jogador nosso tem que melhorar e ele sabe disso, né? Eles estão se cobrando. Para a partida de hoje, fica a dúvida se Matheus Pereira começa no campo ou no banco. O meia não estava viajando com a equipe para poder acompanhar o nascimento do seu primeiro filho, que aconteceu no último domingo, aqui em Belo Horizonte. O simpático Muxuque Runa enfrenta o bicampeão da Libertadores no Gigante da Pampulha. Você deve estar se perguntando, né? Aquele Cruzeiro que você projetou, sonho encantado, onde está você? Deve ser a sua pergunta mentalmente falando. Porque em campo a gente não conseguiu ver ainda o Cruzeiro. O Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Muxuque Runa hoje, de vencer por conta da situação no grupo, por conta de ser um time que tem o elenco que tem. Agora, é claro que precisa sim se dedicar ao máximo. O adversário vai impor as dificuldades que normalmente não colocaria ao Cruzeiro. Para lembrar, este Cruzeiro, este elenco, eu sei que é um outro trabalho, mas já decepcionou contra o Cruzeiro, está ali atrás. Ele está com 0 pontos no primeiro jogo que somou. Então, até para também, se possível, vencer e fazer um saldo de gols, porque eu acho que isso lá no final pode sim ser um fator diferencial na classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Isso são elementos que a gente traz. E aí, o aspecto do receio ou não fica por conta dos jogadores e comissão técnica. Eu estou falando do Cruzeiro real e que não é bom para o torcedor até aqui e que tem hoje que vencer sim o Muxuque Runa. O sonho encantado continuam à procura do Cruzeiro que já desenharam por várias vezes aqui neste programa. Mesmo o Cruzeiro real, ele tem a obrigação de vencer o Muxuque Runa, você concorda? Não, ele tem muita obrigação. Não é pouca, não. Ufa, muita então eu tô obrigação. com valorzinho hoje, pô. Buenas tardes. Afinal, é semana de Copa Sul-Americana. Hoje o Cruzeiro contra os equatorianos do Muxuque Runa no Mineirão. Amanhã também no Gigante da Pampulha tem o Galo contra os chilenos do Deportes Iquique. Vamos fazer o seguinte, vamos pro Gigante da Pampulha, lá está a Giovana Pires, porque o Cruzeiro nesse momento deve estar concentrado, daqui a pouco vai pro estádio, mas não vai ter torcida. Ainda assim é um jogo importante para aliviar a tensão, né, Giovana? Boa tarde. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Cruzeiro vindo aí de 2 derrotas consecutivas, Brasileirão e Sul-Americana. Agora busca a primeira vitória da temporada na competição continental. Só que, como você destacou, a partida de hoje não tem presença de público. Cruzeiro vai cumprir uma suspensão da Conmebol por conta de uma partida do ano passado contra o Lanús, que acabou, torcedores usaram os sinalizadores, acabou atrapalhando visibilidade no jogo. Cruzeiro punido, portões fechados para essa partida. Sobre o time, o técnico Leonardo Jardim tem um retorno do Matheus Pereira, mas ele não deve voltar para a equipe titular. Bora já direto para o campinho, provável escalação do Cruzeiro para essa partida de hoje na Sul-Americana. Tem Cássio no gol, William na lateral direita, a dupla de zaga ali formada, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus com Kaique pelo lado esquerdo. Ganhou a vaga aí muito provavelmente nesse time titular. Meio campo do Cruzeiro então, tem Matheus Henrique e Lucas Romero, com um quarteto ofensivo formado por Wanderson, Dudu e também o Wanderson, Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Esse é o provável Cruzeiro. A gente tem algumas fotos aí mostrando o pessoal trabalhando na Toca da Raposa com uma imagem que talvez agrade o Gão. Olha só, o Matheus Pereira trabalhando normalmente. Lembrando que ele ficou fora da última partida por conta do nascimento do filho Theo no último domingo. A gente deseja muita saúde ao filho dele, né? Independentemente de algum torcedor que esteja criticando ao filho, à família, sempre o desejo de saúde, né, Gão? E aí, sua confiança de que o Matheus Pereira possa mudar esse jogo? O Cruzeiro precisa ocupar o meio-campo. No futebol sul-americano, a gente percebe que o jogo de futebol
Ele é ganho quando você ocupa bem o meio campo, porque você cria bem, você marca bem, você não sufoca o seu sistema defensivo e você municia muito bem os seus atacantes. Ronaldo que fardou, foi a campo, colocou chuteira, sabe muito bem disso. Jogou do lado de grandes jogadores como Raí, por exemplo. Teve em seleção brasileira, atuou com aqueles ídolos ali dos anos 90, no São Paulo, jogou pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 96, então ele sabe muito bem do que eu estou falando. Mas acho que o Leonardo Jardim se daria melhor com uma escalação tanto quanto mais conservadora. Não estou falando de retranca. Estou falando de um sistema de jogo mais conservador para você pegar a confiança, equilibrar o seu time e aí depois você poder começar, de repente, a ser um pouco mais ousado, com 4 homens na frente, 2 homens no meio campo, soltando mais os laterais, sufocando o adversário. Mas primeiro, o seu time tem que pegar confiança e pegar uma boa sequência. Uma escalação mais conservadora.